Bom dia, comigo em direto está José Patrocínio, o diretor executivo da Umunga. Muito bom dia e seja bem-vindo à Rádio Lubito. Ok, bom dia, eu é que agradeço o vosso convite. Nós chamamos aqui para uma conversa com José Patrocínio sobre a proposta de lei sobre o repatriamento de capitais. A Umunga tem estado a realizar um conjunto de manifestações pelo país, mas na prática o que é que vocês pensam sobre essa proposta? Ok, bom, primeiro quero agradecer não só por causa do convite, mas também para abordarmos este tema que nos parece bastante atual e bastante preocupante. E portanto talvez fazer um pouco historial de tudo isso. Quer dizer que o tema, o assunto de repatriamento de capitais, portanto, foi levantado inicialmente pelo Presidente do Executivo, João Lourenço, que veio a público dizer que haveria, portanto, possivelmente recursos desviados ilicitamente do Estado e que possivelmente esses valores estariam fora do país e que era necessário dar um prazo para que eles viessem de uma forma voluntária ou então, findo esse prazo, vir de uma forma coerciva, não é? Portanto, forçada. Ok, e portanto, ao ter levantado isto e ao ter colocado o prazo, imediatamente acelerou um processo de necessidade de aprovação de uma lei. Portanto, quer dizer que tudo isto tem que estar estabelecido por lei, portanto, estar estabelecido em regras. E, obviamente, que foi apresentado ao Parlamento uma proposta do Executivo, portanto, que me parece que o conteúdo desta proposta contrariar completamente o espírito do discurso do próprio Presidente da República. Ou seja, o discurso do Presidente direciona-se, vai em direção do combate à corrupção, da responsabilização, da transparência, mas a proposta de lei vai no sentido inverso. Portanto, vai na proteção da corrupção, vai na proteção da lavagem de dinheiro, vai no caminho da irresponsabilização das pessoas. Então, além disso, há uma outra proposta do Partido da Oposição da UNITA, também está na Assembleia. As duas foram para a especialidade, portanto havia um prazo para ser aprovada essa lei. Posteriormente, esse prazo foi prorrogado para o dia 20 de abril, portanto que é amanhã, e há informações de que esse prazo também tenha já sido outra vez prorrogado, sem data, portanto sem fim do processo à vista. Houve uma tentativa do partido da coligação da Casa CE para que durante este tempo houvesse uma sessão pública na Assembleia para se ouvir a sociedade civil. Infelizmente, segundo a informação que nós temos, é que o maior partido na Assembleia negou esta sessão pública, o que pensamos que realmente também pode ser uma demonstração da falta de vontade de se criarem medidas, de se criarem leis, no sentido realmente de rever esta proposta inicial. Por parte da sociedade civil, portanto, inicialmente, a partir do momento em que nós tomamos contato com a proposta de lei do Executivo, dirigimos à Assembleia, portanto, endereçámos cartas à Assembleia a solicitar esse debate público, a auscultação da população, e temos, portanto, organizado ações que possam dar alguma visibilidade e possam criar um clima de haver uma melhor negociação, uma melhor abordagem do assunto. Então foram realizadas duas manifestações, se não tenho erro, em Luanda. A nível de Benguela, nós estamos a fazer atividades mais de terreno, não propriamente manifestações. Mas essas manifestações é uma forma de pressionar o Executivo a rever essa proposta de lei? Ou seja, é uma forma de nos dizer: nós estamos aqui, nós temos a nossa opinião, nós estamos atentos, nós estamos a acompanhar, porque obviamente a demonstração em si pode não ter um impacto direto na mudança da lei, mas é dizer: olha, nós temos a nossa opinião, fiquem atentos. E também a manifestação tem outro propósito, também vai chamando a atenção aos outros cidadãos que acompanham a manifestação, no sentido também de eles perceberem que é necessário tomar alguma posição. Então, a nível de Benguela, do Lubito, Benguela e Catumbela, nós estamos a trabalhar mais diretamente com a população, ou seja, todos os dias temos ativistas que estão nas praças, nas ruas, em contacto direto com as pessoas, a tentar esclarecer precisamente o que é isso de crime de peculato, porque esta lei vem precisamente amnistiar este crime, que a outra lei anterior de amnistia não amnistiou, não perdoou, mas esta lei vem precisamente perdoar este tipo de crime, que é alguém no poder desviar fundos públicos. Portanto, os outros crimes de desvio, outro tipo de roubo, já estão perdoados na lei anterior. Então, esta é a nossa atividade a nível de Benguela. Do Lubito já tivemos, a nível do Lubito já acabamos a atividade, neste momento estamos a fazer atividade em Benguela. Em princípio, hoje será o último dia de trabalhos, e estamos também a organizar debates. Portanto, já organizámos um aqui no Lubito, no Instituto Superior Politécnico Lusíada, e hoje vamos organizar um em Benguela, no hotel
Hotel Praia Morena, às 15 horas. Falou que esta lei acaba por proteger, portanto, eventuais casos de corrupção. Aliás, uma das medidas do presidente João Lourenço é combater os casos de corrupção. Pensa que, em função desta proposta de lei, esses pressupostos de combater a corrupção não serão cumpridos? Não, portanto, para já põe as pessoas atentas e com dúvida. Haverá ou não realmente interesse em se acabar com este fenómeno, que é um dos piores, um dos maiores... O que é que a Umunga pensa? Há este interesse? Sente que existe esse interesse da parte do Executivo? Portanto, nós não podemos ser adivinhos. Ou seja, o que nós vamos dizer é que estas ações, por exemplo, se aprovar a lei conforme está, põe claramente em dúvida se há vontade de acabar com isso. E pior, é porque vai proteger o branqueamento de capitais, ou seja, que é um outro tipo de crime. Vamos imaginar, a lei diz que os dinheiros que venham de forma voluntária, eles virão na moeda em questão depositados, portanto, os gatunos vão receber esse dinheiro em dólares, em euros, em libras, seja o que for, vão voltar para as suas contas aqui em Angola, pessoais, não voltam para o Estado. Os seus processos ficam no anonimato, ninguém vai saber realmente quem desviou e quem volta a ter. Vão ser perdoados os impostos durante todo este ano que não pagaram, vão ser perdoados os crimes por não ter pago os impostos, vão ser perdoados o crime de ter roubado. Então, esta lei, vamos imaginar, se uma pessoa, um terrorista do Estado Islâmico, tem milhões lá fora, e conhece esta lei, ele contacta-te a ti, angolano, e diz, mano, como tu podes fazer uma declaração, dizer que tu tens aqui uns milhões, toma estes milhões, põe isto em Angola, e a gente depois divide. Quer dizer, estamos a abrir portas para que todo o dinheiro criminoso no mundo possa vir para aqui de uma forma ser lavado. Portanto, quer dizer, não há capacidade do Estado para depois filtrar tudo isto. Então, quer dizer, não só é criminoso, não é ético perdoar quem roubou diretamente, como ainda abrir portas para que outros tipos de criminosos e de crimes possam se aproveitar através disto, porque vai ser uma lei a nível mundial, possam entrar a partir para cá. O que nós estamos também a sugerir é que, independentemente da mudança da lei, de tomar cuidado com isto, também já a nível do Executivo, a nível da Procuradoria-Geral da República, a nível da Assembleia, contactem, enviem pequenos grupos para fazer diplomacia com os países que nós temos quase a garantia onde estão esses dinheiros. Inglaterra, Portugal, África do Sul, o Dubai, Estados Unidos, a Suíça, como houve agora nas Ilhas Maurícias, não é? Portanto, conseguiu-se bloquear uma série de dinheiro. Então, contactem já esses países para ver a possibilidade desses dinheiros ficarem bloqueados e depois, posteriormente, começar-se a negociar como eles podem ser repatriados. E mais, esta lei, por exemplo, vai fazer o quê? É que há muito deste dinheiro que foi desviado e que já está bloqueado em alguns países, como foi aquele em Londres, em vários países, vai estar bloqueado. Com esta lei, os Estados que bloquearam vão se sentir obrigados a desbloquear, porque esse crime está perdoado, e as pessoas voltam a recuperar o dinheiro. Quer dizer, é muita sujeira que vai surgir se esta lei for aprovada. Pode-se abrir precedentes. E mais... como é que nós podemos? Temos as cadeias cheias. Nós temos as cadeias cheias de gatunos de galinhas. Como é que nós temos capacidade e coragem de julgar uma pessoa por um crime desses, quando a seguir estamos a perdoar alguém que pôs pessoas na miséria? E ontem, por acaso, estávamos na Rádio Mais, e estava, na altura de fazer a entrevista, estava acompanhando a TPA, que vai arrancou mais uma campanha de vacinação. Nós andamos em campanhas de vacinação há dezenas de anos. Uma campanha de vacinação é algo que acontece em momentos específicos, quando algum problema está fora do controle. Ou seja, normalmente uma campanha significa que há uma emergência. Um país que vem em emergência a nível de vacinação, a nível destas doenças, há dezenas de anos, é porque significa que o nosso sistema de saúde não está a funcionar. Milhares e milhares de pessoas estão a morrer por causa da saúde. E por causa destes dinheiros. Portanto, deve haver uma questão ética. Quando estamos a tentar responsabilizar os autores destes desvios, é porque houve consequências muito sérias na vida social das pessoas. E mais, o Orçamento Geral do Estado global, portanto não ao nível da província global, mais de 50% é para pagamento de dívidas. O Ministério das Finanças já veio dizer que 20 e tal por cento dessas dívidas não são dívidas concretas, são falsas. Portanto, quer dizer, vão ser nós, angolanos, que vamos pagar a dívida
provocada por alguém que vai ser perdoado e que roubou dinheiro, que vai receber de novo esse dinheiro. Mas vocês pensam que a proposta desta lei, primeiro deveria obedecer a uma consulta pública? Afirmativo. Portanto, eu penso que... Há vários agentes da sociedade, uma consulta pública, só depois, eventualmente, a lei poderia ir ao Parlamento. Afirmativo. Portanto, eu penso que há temas, há assuntos, nomeadamente este, que deve ter processos o mais participativo possível. Ou seja, o envolvimento do cidadão. Os cidadãos têm que perceber o que está a acontecer, mesmo que não possam ter capacidade ou não tenham opinião, mas têm que estar envolvidos e perceber o que está a acontecer. Então, nós temos aqui duas questões. Um lado é o teor, o conteúdo, portanto, o espírito e a letra da lei, outro é o processo da aprovação. Portanto, o que nós estamos que achamos neste momento importante para o país, que estamos a tentar criar muitas mudanças, uma delas seja na democratização, outra seja na transparência. E esta lei, portanto, pelo seu conteúdo e pela forma de aprovação, merece ser um marco importante na vida do país. Né? E a Umunga vai continuar a fazer esse seu trabalho? Afirmativo. Essas manifestações vão continuar? Afirmativo. Portanto, as manifestações acontecem, ou deverão ou não continuar, dependendo se vai haver ou não demonstrações de que há possíveis mudanças. Eu, neste momento, eu tenho alguma dúvida, muito sinceramente, embora não queira ser pessimista, mas eu tenho alguma dúvida que a bancada maioritária do Parlamento, neste momento, tomando em conta o que todo mundo já está a falar, que esta lei tem que ser mudada, que realmente, se tiver que ser mudada, que eles tenham interesse em que a lei seja aprovada, porque precisamente vai condenar. Eu tenho receio que a bancada parlamentar, pelo menos tenho muito receio, que queira levar o processo avante. Por exemplo, poderá acompanhar o processo, mas não duvido muito que queira liderar este processo neste momento. E o que nós estamos a chamar, por isso mesmo dirigimos cartas ao Presidente do MPLA, por favor, vamos tentar ir todos juntos, não é? Portanto, deixar de ter estes receios. Já. É preciso alguma reflexão para a aprovação desta lei? Afirmativo, não é? É preciso, por isso estes debates, porque, e é interessante porque o jurista que esteve cá da outra vez connosco mostrou alguns aspectos da lei e da sua implicação, e o jurista convidamos hoje para vir, precisamente porque eu tive a ler os seus trabalhos. Ele tem outras coisas que Mas existem alguns consensos nesta lei, nessa proposta de lei? Bom, o consenso é que o dinheiro tem que vir. Este é o consenso. Agora, como vir e como não vir é que são as grandes diferenças. Por exemplo, então, dizem, então se calhar deve tentar-se pegar numa lei, a proposta da UNIT, a proposta do Executivo e ver o que é que uma tem, que a outra não tem, e tentar juntar. Porque realmente, na análise feita à proposta da UNIT, a este tipo de coisas que eu estou a levantar já está precavido. Portanto, ele exige, ele exige a quebra do anonimato, ele exige que o dinheiro tem que ir para a conta do Estado e não para a conta do indivíduo. No entanto, também diz que uma determinada percentagem do dinheiro desviado e que regressa pode voltar à mão do prevaricador. Portanto, quer dizer, a proposta da UNITA, sim, o dinheiro deve ir para o Estado, todo no início, mas o Estado pode dar depois 40% ou 30% do valor à pessoa que o devolveu, como uma forma de, fizeste muito bem, menino bonito, então toma aqui um dinheirinho. Então, algumas coisas que estão melhor, são mais, vamos chamar, mais progressistas na proposta da UNITA, mas tem outras questões. Por exemplo, a proposta da UNITA vai mais além, enquanto a proposta do Executivo apenas isto tem a ver com os cidadãos que estejam em Angola. A proposta da UNITA abarca todo o cidadão, seja angolano ou não, em que esteja em Angola ou esteja fora de Angola e que esteja envolvido neste tipo de crime. Enfim, há algumas questões que têm que ser refletidas para já. Você tem algum contacto com os partidos da oposição? Há alguma concertação? Não. Ou estão a trabalhar apenas com organizações da sociedade civil? Estamos ainda como sociedade civil. Mas, por exemplo, em Luanda, além das manifestações, já foram organizados 2 debates também, e nesses debates todos os partidos com assento na Assembleia têm sido convidados. Infelizmente, no último debate não vi presente em Luanda o representante ou algum porta-voz da bancada do MPLA, mas teve da bancada da UNITA. Mas nesses debates, o que é que sente por parte das organizações da sociedade civil? O que é que sente? Há uma reciprocidade e concordam com os argumentos
que vocês têm estado a apresentar afirmativo. às distintas organizações. Afirmativo, vamos só imaginar, a questão não é só a sociedade civil, portanto, porque eu acho que isso é outra questão que muitas vezes nós pomos, né? Portanto, ouvir a sociedade civil. Eu penso que além da sociedade civil, o cidadão. É incrível, porque as pessoas podem não ter o nome técnico, o cidadão comum pode não ter o nome técnico, portanto, sobre determinada questão, mas tem a percepção do problema. Portanto, e há alguns assuntos que estão mais badalados que as pessoas dominam. Portanto, nas praças foi comum as pessoas falarem dos 500 milhões. É comum as pessoas imediatamente dizer devolvam, porque olha a miséria em que eu estou, como é que agora o dinheiro vai ficar para a mão do gatuno? Estas questões são tão lógicas, são tão básicas, que o cidadão todo ele domina isto, não é? Portanto, e é o que nós estamos a tentar, por um lado, também trazer às pessoas alguma informação que ajude a melhorar a sua reflexão, não é? Portanto, falar sobre crime de peculato é uma coisa estranha para o cidadão comum. Então, tentar explicar porque é que esse crime passa a ser... vai ser amnistiado se esta lei for aprovada, quais são as consequências na questão ética, como perdoar uma pessoa que esteve no cargo de ministro, ser perdoado por ter durante o seu mandato desviado dinheiro para questões pessoais, não é? Portanto, como vamos perdoar uma coisa dessas, não é? Portanto, enfim, então é isso que nós estamos a tentar. Eu julgo que está a ser muito, muito motivador para nós. A equipe, o pessoal, nós estamos com cerca de 10 ativistas, e sinto todos os dias a alegria com que vão para o terreno, não é? Portanto, e trabalhar, então há uma motivação grande, não é? Ok, muito obrigado. Vamos agora mudando de assunto. José Patrocínio é filho de Benguela, filho do Lubito. A população queixa-se muito da forma como estão essas duas cidades, quer o Lubito e Benguela, em estado avançado de degradação, desde as vias, a escassez de quase tudo. Como é que tem estado a acompanhar o desenvolvimento das cidades litorâneas da província de Benguela, sobretudo Benguela e Lubito? Ok, bom, é visível, não é? Portanto, não é que as pessoas tenham dito ou estão a dizer, é visível, é sairmos às ruas. O que é que está a faltar? Bom, primeiro, vamos imaginar, quando o país diz, o Estado diz que não temos recursos, não está a mentir. Não está a mentir, portanto estamos todos completamente de acordo que realmente o tempo das vacas gordas já passou, neste momento as vacas estão sem leite e portanto os recursos são limitados e os recursos não esticam. Mas devemos refletir que o estado atual é uma consequência, e está mais uma vez ligando com o tema anterior, é uma consequência da forma que o país foi gerido nos anos anteriores. Além desta questão do roubo, do desvio, da impunidade, tem coisas muito concretas. Uma delas é a centralização. Ou seja, as cidades, infelizmente até agora, dependem muito ou grandemente das questões a nível central. Portanto, quer dizer, mesmo que tu aproves um orçamento para a província, por exemplo, neste momento nós não estamos a acompanhar muito o orçamento, mas em anos anteriores, na altura em que estávamos a fazer campanha, ensino gratuito já, etc., acompanhámos muito a questão do orçamento, a gestão do orçamento, e havia dois problemas. Por exemplo, por um lado, o caso da educação na altura, o percentual do orçamento para a educação era muito pequeno, portanto era o primeiro problema. Segundo, durante o ano, mesmo pequeno, esse valor não chegava na totalidade ao destino, ou seja, havia um problema, quer dizer que acabava-se o ano fiscal, ok? E nem aquele valor tinha sido usado na totalidade, quer dizer, e mesmo aquilo que era usado era atrasado, portanto havia atraso na disponibilização, os montantes não chegavam e depois havia a falta de transparência, quer dizer, tudo isto levou-nos ao estado em que estamos. Por exemplo, é difícil aceitar que postos de saúde, escolas construídas ou reabilitadas há tão pouco tempo, estejam no estado avançado de degradação que já se encontram. Quer dizer, desviou-se, destruiu-se o orçamento através disso também. Não haver concursos públicos, não haver fiscalização, enfim. E é o caso das estradas, é o caso dos postos de saúde, enfim. É tudo isto que foi gerido de uma forma que é preciso. E aí está, quando vamos a falar na mudança através da lei, do repatriamento, etc. É preciso uma mudança de
de forma de estar e de gerir. E isto tem que acabar, não é? Portanto, infelizmente não sei se estamos realmente a criar condições para acabar. Então, não há recursos suficientes, então é preciso também fazer priorizações e depois é preciso ver como é que vai ser gerido, qual vai ser a capacidade dos municípios a nível local. Eu sei que há agora a tentativa de trabalhar-se na desconcentração. Pensa que as autarquias podem ajudar a mudar a imagem das cidades de Benguela e Lobito? Eu sou a favor das autarquias, muito concretamente, enquanto um processo de democratização e de participação, mas não vejo as autarquias enquanto uma varinha mágica que vai mudar tudo. Portanto, quem quer convencer-nos disso é para estar-nos a enganar. Portanto, acho que sim, deve haver esse direito de se escolher e de se eleger e de participar a nível local, mas não esperemos que grandes vícios possam mudar só mudando as autarquias. Ou seja, se houver autarquias, o polícia vai deixar de perseguir e de cobrar a zungueira. Se houver autarquias, o senhor da administração vai deixar de vender terrenos. Se houver autarquias, o enfermeiro vai deixar de vender os medicamentos. Então, esses vícios que devem ser combatidos. Obviamente, portanto, quer dizer, ao se realizar autarquias, tem que haver também preparação, envolvimento da comunidade, de mentalidade e da atitude. Portanto, é preciso que os cidadãos passem a ter uma outra atitude. Não por um lado, se são eles a praticar, deixar de praticar determinados vícios que muitas vezes já não damos conta que são errados. Portanto, muitas vezes nós fazemos, porque até usamos e generalizamos, a partida até parece brincadeira, mas agora virou normal, o cabrito come onde está amarrado. Quer dizer, quando isto vira uma forma de explicação, quer dizer, nós temos que soltar o cabrito. Estás a ver? Temos que soltar o cabrito para ele ir comer noutro sítio, estás a ver? E começar também a estar atento, não é? Estar atento. E como é que a Umonga acompanha a forma como o executivo angolano tem estado a preparar as autarquias? Bom, está satisfeita? Não. Qual é a visão da Umonga? Não. Fala-se muito do gradualismo. Pronto. A questão do gradualismo, eu acredito que deve... Portanto, eu sou completamente contra de que direitos sejam implementados para uns e não para outros. Portanto, olharmos para a questão das autarquias enquanto um direito, conforme eu estou a pôr, no direito à participação, não posso estar de acordo que, por exemplo, o Bito tenha autarquia, Benguela não, ou que no meu bairro haja autarquia e na Restinga não posso estar de acordo. Portanto, um direito tem que ser para todos. Então, quer dizer que esse tipo de gradualismo geográfico eu não concordo. Mas eu concordo, obviamente, que vai ser necessário um gradualismo de atribuições de responsabilidades, não é? Portanto, quer dizer, não podemos, para já, passar a bola de todas as responsabilidades que uma autarquia deveria ter neste momento para as administrações, se não tivermos ainda algum tempo para a frente. Portanto, deve haver uma passagem paulatina dessas responsabilidades e competências, porque para tu teres determinada responsabilidade tens de ter determinada capacidade de agir. Então é preciso formar o pessoal, capacitar, reforçar, ter meios, enfim. Então eu nesse sentido concordo. Agora, neste geográfico não concordo. Eu não estou muito preocupado com o prazo, o tempo, se deve ser daqui a um ano. O que eu estou preocupado é que deve-se estar a trabalhar nos dois caminhos. Por um lado, a preparar este processo no sentido da lei, dos regulamentos, das regras, o que é que vai acontecer, mas por outro lado, trabalhar com as populações, com os cidadãos, no sentido de começarmos a ter já a participação. Ou seja, ter autarquias, e se nós continuamos a não ter comissão de paz nas escolas, não vai dar nada. Se temos autarquias e nós continuamos a não trabalhar com os restos dos vizinhos nas comissões de moradores, não vai dar nada. Então quer dizer que é preciso começar a estimular ao mesmo tempo das eleições autárquicas, trabalhar para que as pessoas em todos os espaços onde estão façam uma autarquia, façam um espaço de participação nas empresas, nas escolas, no bairro, que as pessoas se organizem. Afirmativo, porque as autarquias vão ter que receber os problemas das comunidades. As comunidades têm que estar organizadas para ter capacidade de apresentar, discutir e exigir a solução destes problemas. Os bairros têm que ter capacidade de apresentar propostas. Vamos imaginar que todos os bairros, ou grande parte dos bairros do Lobito, vão precisar de ser requalificados. E é possível que, na perspectiva que nós estávamos a ver de requalificação do Executivo, que é uma perspectiva de capitalismo selvagem, é partir tudo para construir uma coisa nova. Eu não estou de acordo. Eu penso que as comunidades podem ter capacidade, podem aprender a elas próprias identificar como poderia ser a requalificação dos seus bairros, de forma que eles próprios também beneficiassem dessa requalificação. O que
que acontece aqui, a requalificação neste momento é parte, e quem vai beneficiar é o gajo da massa, que depois vai conseguir comprar o terreno ali, uma casa. Aquele pobre vai continuar a requalificar-se noutro sítio qualquer. E acho que deve haver trabalho com as comunidades, com as populações, neste sentido de dar outro empoderamento naquilo que eu chamo de cidadania, né? Pois agora, já para terminarmos mesmo, vamos falar um pouco sobre o Orçamento Geral do Estado para 2018, sobretudo cá da nossa cidade, do Lubito. O administrador do Lubito avançou investimentos fortes nos setores da educação e da saúde. O que é que acha como prioridade nesse orçamento, melhor dito, que a administração devia executar? O que é que acha que é prioridade no Lubito para já? Olha, portanto, vamos imaginar, para tu trabalhar a nível de saúde, tu tens de trabalhar a nível de saneamento. Ou seja, a questão melhor da saúde não é ter um sítio onde tu vais tratar quando estás doente, é evitar que tu estejas doente. Então quer dizer que a grande preocupação da administração deve ser nas condições de vida das pessoas. Não estou a dizer que não se tenha que construir ou fechar ou pôr medicamentos nos postos de saúde. O que estou a dizer é que o maior investimento tem que ser na limpeza, no acesso à água da população, nas questões da forma como os bairros têm, a questão dos lixos, enfim. Eu acho que aí deve haver um grande investimento, não é? Na educação das pessoas, de como ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Eu acho que esse é o grande investimento. Obviamente, depois disso, aí está a questão da saúde, a questão da educação. A nível de saúde, eu não sei se é tanto a nível de pós-saúde, mas é muito a nível de medicação. E por isso, como os de medicamentos, né? Portanto, nós estamos a acompanhar moradores de rua, e há um grande número que aumentou a nível de tuberculose, e durante os últimos tempos não há medicamentos da tuberculose. Quer dizer, horrível, é incrível. Fala assim, só nesses 4 meses... mais de 90 mortes. Então, pronto. E tuberculose é uma doença altamente contagiosa. É pessoal que vive na rua, portanto, quer dizer, é preciso ter uma atenção. Então, eu acredito que a questão da medicação, dos medicamentos, deve ser um setor importante. Mas aí está. É preciso também ter políticas, ou seja, quando nós vamos tentar trabalhar na questão da tuberculose, não é só um medicamento, a pessoa precisa de alimentação. Então quer dizer que tem que haver uma política para determinados grupos vulneráveis, aí está, que as pessoas não têm capacidade. Onde é que o morador da rua vai poder comprar uma lata de leite? Isto tem que ser responsabilidade do Estado. Se eu não quero que aquele morador de rua, por um lado, morra e sofra porque é o direito dele, mas também não contamine, eu tenho que ter capacidade de dar o leite, pelo menos de vez em quando, ou qualquer coisa que eu ajude a sair da situação. Então tem que haver este tipo de programas, políticas sociais, para levar à população esse tipo de questão. Então, a grande marca que nós vemos sempre, que eu tínhamos estado a ver, fala-se educação, é escola. Não é? Quer dizer, eu não sei se a escola é, neste momento, a preocupação o fundamental. Possivelmente, se calhar, a escola é muito mais caro, mas o investimento nos professores, na qualidade do ensino e nas condições de aprendizado pode ser muito mais rentável, não é? Portanto, eu tenho estado a acompanhar nos municípios, nas comunas. Por exemplo, nós estamos agora a fazer uma campanha, aproveito até o microfone aqui, nós estamos numa campanha de solidariedade para uma escola primária na Lómia, que acabou agora por cair completamente com a chuva. Então, dia 27, nós vamos com o pessoal de Luanda e Benguela fazer uma excursão para levarmos esses donativos que nós chamamos uma mão para a Lómia. E é visível que não é só a escola em si. Portanto, uma enorme percentagem do pessoal dessa escola, as crianças, uma elevada percentagem, segundo o diretor anterior, não é o novo, com quem nós tínhamos contactado, desiste por questões de falta de alimentação, desiste por não ter capacidade para comprar uma esferográfica, um lápis e um caderno. Então, quer dizer que nós temos que pensar nisto. Não é? O Quembambo foi uma zona que há relativamente pouco tempo falou-se da fome, que, não é? Circulou aí notícias que as pessoas estavam a comer manga verde, porque então é preciso uma série portanto, as coisas, ou seja, vemos as coisas caídas de paraquedas, não é? Portanto, tipo isoladas, não, temos que ver conexão, como a seca influencia na educação, enfim, é preciso ter uma visão articulada. Ok, muito obrigado. De nada, eu que agradeço, mano. Yeah.